mas tanto o Elias, né, quanto o Elkner, você sabe, ele agora foi recebido pelo Conselho como aspirante, e esse ano voltam. Nós temos mais um candidato, se Deus assim permitir, que deverá fazer o vestibular no seminário, e então esse é o Elkner, se Deus quiser, vai fazer o vestibular. E o Elias, novo membro da nossa igreja, já há mais 6 meses, né, Elias, que Deus o trouxe para cá, junto com a Lucéia, e eu quis que ele pudesse também já começar a participar com a gente aqui, né, com a graça do Senhor. Meus irmãos, eu tenho pensado muito, e é uma coisa muito importante acerca da administração da nossa vida, daquilo que Deus põe em nossas mãos, de maneira que nós possamos investir em seu santo reino. E esse assunto tem me, na verdade, despertado ultimamente, em virtude daquele sermão que eu preguei há poucos dias atrás, da preocupação com a casa eterna, quando Jesus contou aquela parábola do administrador infiel, vocês devem lembrar, né? E ali a gente percebe que o Senhor Jesus está dando uma lição tremendamente importante, e alguns autores querem ainda pensar que a lição é essa: se a gente não saber lidar com os bens que nós temos, com certeza ainda não alcançamos a salvação. Conforme disse aqui o Elkner há pouco, né, a nossa contribuição é prova da nossa salvação. E é muito lindo isso, porque quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, você lembra? E ele foi fazer uma visita lá, porque foi uma coisa assim, estonteante, uma coisa chocante, né? Porque ele foi à casa de um pecador, de alguém que recolhia impostos. Isso era terrível, né? Terrível. E Jesus foi lá na casa de Zaqueu. Depois que Jesus jantou, teve aquela festa bonita lá, Zaqueu disse: ó Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se alguém o defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu quero cumprir a lei, se ele roubou de alguém, ele vai retribuir com 4 vezes mais. Aí Cristo disse: hoje houve salvação nesta casa. E é lindo que alguém fala, foi depois que ele falou: olha, eu vou mexer no meu dinheiro para entregar ele a Deus, que Jesus falou assim: então houve salvação nesta casa. De sorte que o relacionamento nosso com o dinheiro é, portanto, muito importante, muito importante. E é bom que o pastor também inclua na preparação da alimentação do rebanho assunto que esteja envolvendo esta verdade espiritual muito, muito grandiosa. Me permita alongar-me ainda só mais um pouquinho, porque também, na verdade, Alan, este assunto é muito antipático. Tal como o de manhã que eu preguei aqui pela manhã, esse de hoje também não é lá aquele assunto agradável para se ouvir, né? Primeiro que, eu vou dizer a vocês uma coisa, se é um negócio que o mundo detesta, odeia que a gente fale, né? Parece que o mundo não quer que a igreja fale sobre esse assunto. O mundo tem ojeriza que a igreja toca nesse assunto, é dinheiro. Já repararam? A gente é zombado. Se você falar para os seus colegas lá da polícia que você dá dízimo, você pode preparar. Eles vão fazer de você, tá dando pastor lá, ajudando o pastor, né, tal. Não, eles vão fazer com você, eles vão te execrar. Porque o mundo não quer que a igreja tenha dinheiro. Lógico, você acha? Que tenha dinheiro nos motéis, que tenha dinheiro, sabe, as obras do mundo aí, mas igreja, imagina, você imagina se a igreja tiver dinheiro, o estrago que vai fazer neste mundo. Então, não fale de dinheiro. Então você prepare, porque na verdade o mundo não quer que a gente fale nisso. Segundo, também muito menos Satanás. Mas é claro, você acha que Satanás fica feliz do pastor falar desse assunto na igreja? Imagina, se a igreja tiver recursos, se a igreja tiver condições de fazer a obra de Deus, comprar Bíblias, investir em Bíblias, folhetos, missionários, seminaristas, se a igreja tiver recursos, imagina o perigo que isto é para combater a idolatria. Aliás, se me permitem, uma das formas, né, Fulton, que está lá no nosso catecismo maior, de se quebrar o segundo mandamento. Você lembra o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Uma das formas de quebrar aquele mandamento, João, sabe qual é? Não entregar o nosso dízimo de maneira regular, fiel. Quando eu não contribuo para a minha igreja, eu estou quebrando o segundo mandamento, que é: não farás para ti imagem de escultura. Sabe por quê? Porque quando eu não estou contribuindo, o que acontece, Estevão? O reino da idolatria vai crescer, certo? Porque eu não dou nada para a minha igreja, certo? Agora, lá no mundo, é um negócio. Esses dias eu recebi na minha casa
meus irmãos, sem brincadeira, acho que deve ter recebido também, acho que a Diocese de Belo Horizonte manda para todas as casas um envelope, mas envelope, irmãos, da melhor categoria, dentro do envelope um terço, entendeu? Uma imagem, e com o meu nome, na imagem o meu nome, Cleómenes, Nossa Senhora abençoa Cleómenes. Eu disse, o quê? Vocês acreditam nisso? O reino da idolatria simônica está avançando, mas avançando. E quando eu não contribuo, o que acontece, Ebenezer? O reino do Senhor paralisa. Então você acha que Satanás quer? Também não. E o terceiro, quem é que não quer também depois? Você sabe quem? A nossa carne. A nossa carne é difícil. Essa questão de contribuição é, Elias, um negócio horroroso para a nossa carne. E a primeira coisa que a carne fala, sabe qual é? Não dá não, vai faltar. Se sobrar, você dá. Está entendendo? A carne é assim. A carne desconfia de Deus. Deus falou que dá e dá-se usar, boa medida, recalcado, sacudido. Deus abençoa. Deus é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que sustenta a gente. A gente não dá para receber, não. Mas o Senhor disse que se der, não tem perigo. Ele não deixará. Ele não nos abandonará. Mas a carne, Luciano, não acredita nisso, Rose. Não, Arthur, não acredita. A gente tem medo de contribuir e depois faltar. Não pense assim, porque isso é a carne. Então nós temos 3 inimigos contra esse assunto. Feito isso, o presbítero Demétrio, esse menino aí não é brincadeira não, ele fala, papai, olha o sermão. Feito isso, vamos lá no texto que eu quero pregar com vocês. Eu acho que já fiz bastante da pregação agora, então agora é só fazer uma alusão muito preciosa, num texto pequenininho, maravilhoso, muito abençoador, né? Em que nós vamos neste momento ler. Marcos capítulo 12, versículo 41 até o versículo 44. Evangelho de Marcos capítulo 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos fechar os olhos? Vamos orar. Senhor Jesus, agora fale no nosso coração e nos mostre na Tua palavra aquela graça extraordinária do nosso maravilhoso Redentor, que derrama sobre nós sobreexcelente graça, porque ninguém nessa igreja pode fazer alguma coisa se não for movidos pela graça do Senhor Jesus. É por isso que nós choramos assim, no nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto ele está colocado aqui numa circunstância que depois de um sermão que Cristo pregou, que foi Sara querida, talvez o mais horrível sermão do Senhor, assim o que eu falo horrível, o mais chocante, o mais provocador dos sermões de Cristo. Alguém chega a dizer que foi o sermão jeremiano, Jeremias pregou no capítulo 7, um sermão tal, que quando terminou eles pegaram ele, jogaram, quiseram matar ele. E esse sermão que Jesus pregou também está em Mateus capítulo 23, que Lucas faz Mateus e Marcos e Lucas faz um resumo impressionante. Entende? Você vai lá comigo no capítulo 23 de Mateus, e você observa que o sermão de Cristo foi do versículo 1, né? E ele fala, ai dos escribas, até o versículo 36. São 36 versículos em que Cristo faz um sermão terrível, em que ele prega mesmo, fala, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. E Jesus
Foi chocante no tempo. Feito esse sermão, Cristo deve ter se cansado, porque é claro que mesmo Mateus fazendo uma descrição tão longa, com certeza o sermão foi muito maior, porque o que os escritores fazem é um resumo. E agora Mateus e Marcos e Lucas fazem um resumo bem breve. Olha aí, no caso de Marcos, o resumo é 2 versículos. Olha o anterior aí, capítulo 12 de Marcos, vai perto, 12, né? Capítulo 12 de Marcos, versículo 38, diz assim: e ao ensinar, Jesus dizia: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações da praça, e das primeiras cadeiras da sinagoga e dos primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram a casa das viúvas e para justificar fazem longas orações, e eles sofrerão juízo muito mais severo. Isso aqui é um resumo, Ebenezer, um resumo bem sintético de 36 versículos de Mateus lá. Então um sermão longo, Marcos resumiu, Lucas resumiu a mesma coisa. Então, aqui a gente pensa aqui, né, essas meninas que a gente tem que a Hannah e a Olivia, né, essas meninas que estão olhando o pastor, eu espero que elas estejam entendendo, né, meninas muito lindas, né. Então, a gente, olhando esse sermão de Cristo, pensa o seguinte: olha, dama, Cristo deve ter se cansado, porque o que cansa o pregador não é tanto o tamanho do sermão, certo? O tamanho do sermão até que a gente aguenta. O que cansa o pregador é a expectativa do auditório, sabiam? Às vezes para mim, é muito mais difícil para mim olhar para vocês e ver como é que vocês estão recebendo, se vocês vão receber bem ou mal, se vocês vão ficar bem ou assim. Isso preocupa, às vezes não era para ser assim, mas às vezes a gente é humano e a gente sente muito isso. Isso então cansa um pouco a gente. Então imagina o quanto que Jesus deve ter cansado. E depois de cansado, aí Sérgio, ele fez um negócio muito interessante. Aí ele ia sentando-se diante do gasofilácio, né? Na verdade é que nós estamos no pátio das mulheres. No tempo nós tínhamos, né, o pátio dos gentios, né? Depois nós tínhamos o pátio das mulheres. E no pátio das mulheres tinham, alguns sugerem 13 potes bonitos, como se fossem trompetas invertidas, né? Onde se colocavam, e alguns outros dizem 3, né? Alguns outros dizem apenas 3 locais onde se colocavam as ofertas. Então Cristo sentou ali bem no meio daquele pátio das mulheres, até onde as mulheres podiam entrar. Depois era o pátio dos homens, e depois o pátio dos sacerdotes, e depois o local único onde entrava o sumo sacerdote no templo. Então Cristo está ali sentado, e agora ele vê aquelas pessoas opulentas, riquíssimas, trazendo vintosas somas de dinheiro e colocando no gasofilácio. Ele está observando, né? E de repente vê uma viúva pobrezinha, atravessa, né, quem sabe com a sua roupa tosca, humilde, vai lá, coloca as suas 2 moedas, né? Então diz aí, observava onde o povo lançava o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam, diz Marcos, que grande quantia. Então observe isso. Não está errado, não. Isso é uma coisa boa. Então, lógico, né? Os ricos contribuem bem e podem contribuir, Deus seja louvado. Aqui o Marcos está censurando, nem tão pouco Jesus censurando, porque eles estão contribuindo. Não, estão contribuindo. Mas a viúva vai, então coloca lá 2 pequenas moedas. É interessante que Marcos, que escreveu para os romanos, Marcos também, meu irmão Marcos, Marcos, que escreveu para os romanos, traduz aqui. Ele faz muito isso no evangelho dele, né? Essas moedas correspondiam a quadrantes. Quadrantes era uma moeda romana, né? Não era moeda judia, mas era uma moeda romana. Então, para os romanos entenderem o quanto que a mulher deu, Marcos então faz uma aplicação. Isso nem sempre é muito bem tranquilo, né, Fogo? O Reverendo Fogo deve se lembrar, porque talvez está ali pertinho do meu período de pastorado também, quando houve uma tradução da linguagem de hoje, a primeira tradução da linguagem de hoje, que foi na época do Sarney, que a inflação brasileira estava um desespero, não é? E aí, quem traduziu a linguagem de hoje, né, Alan, colocou lá que no início foi em janeiro, a tradução que saiu foi um impacto, a Bíblia da linguagem de hoje. E nós brasileiros somos muito meio assim, né? Tem certo meio de uma tradução. Aí eu me lembro, Fred, que saiu lá dizendo em janeiro que a mulher tinha dado um perfume para Jesus que custava 10 mil cruzeiros novos. E olha, em janeiro, 10 mil cruzeiros era dinheiro para Chuchu, entendeu? Era muito dinheiro que a pessoa tinha dado lá, aquele perfume. Eu estou falando aquele perfume que a mulher partiu lá, jogou aqui no alabastro. Lembra disso? Ok, tudo bem. Só que a inflação foi corroendo a moeda brasileira. Quando chegou em dezembro, 10 mil cruzeiros novos só compravam 2 pãezinhos. E o que no início do ano era uma fortuna de dinheiro, com a inflação durante o ano, no final do ano era risível. Olha, Jesus ficou feliz e Judas foi reclamar disso aí.
no final. Então, essa é uma tradução muito perigosa. Então, é a mesma coisa. Mas aqui Marcos faz uma tradução para os romanos e fala que era semelhante a correspondente a um quadrante. Um quadrante, né? Mais ou menos aí, o valor, hoje, nossa moeda, os cálculos gerais aí, né? Seria 4 a 5 centavos. Lembra essa moedinha que você tem de 5 centavos? Pois é essa moedinha que a viúva foi levar. Você fala, misericórdia, não compra ela, calma. Nós não estamos tratando de dinheiro de outra época, né? Com aquele dinheirinho, com certeza ela podia comprar talvez uma dúzia de ovos, por exemplo, para seus filhos comerem no dia seguinte, entende? Ou para sua casa poder sustentar no dia seguinte. Mas era o dinheirinho que ela possuía, era o dinheiro que aquela viúva tinha. Então ela foi lá e colocou aquelas duas moedas. E aí, observe o 43, que chamando os discípulos. Olha que interessante! Você já pensou nisso aqui, hein, Joel? Olha que legal, não é? Jesus, ele não olhou, né? Ele não olhou. Ai, que maravilha desses diáconos preciosos. Muito obrigado. Muito obrigado. Geralmente, quando o diácono põe água, eu não tomo. Agora, quando põe, eu sinto falta. Voltando aqui, o fato é que nós, pela bondade de Deus, devemos chamar a nossa atenção, é que Jesus podia observar sozinho, mas ele não fez observação sozinho, ele chamou os discípulos. Ao chamar os discípulos, isso aqui é notável. Ele falou, olha, vem cá, chamou os 12 apóstolos com certeza. Viu aquela mulher lá, vocês viram? Está interessante. Os discípulos também tinham que ver aquela mulher, porque às vezes a gente não vê. As pessoas que fazem sacrifício, as pessoas que se esforçam, pastor não vê, presbítero não vê, ninguém observa. E a gente é meio injusto com essas pessoas. Eu não esqueço que Juliana, quando comecei o ministério, pastor jovem, né? Ele gosta de arrebentar. Né? Eu já bati muito sem precisar. Também já apanhei muito sem merecer. Mas já bati muito sem precisar. Eu me lembro, João, que uma vez eu preguei um sermão na igreja Bárbara, mas arrebentando mesmo as mulheres que vão para o casamento e põem roupas bonitas e novas, né, e tal, e depois a minha esposa explicou que eu não estava entendendo nada, entendeu? O que é uma amiga que vai para o casamento da outra, entendeu? Então ela me explicou, eu falei, meu pai, então eu não posso fazer dessa maneira, né? Eu tenho que orientar de certo modo, claro, as vestimentas mais novas, bonitas, mais recatadas, porque isso é mulher cristã, mas eu não posso ter cuidado com isso aí. E depois eu me lembro que eu preparei eu fiz o sermão, Demetrios era criança, você não lembra disso? Mas eu arrebentei uns irmãos pobrezinhos que não vinham da igreja domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira e na sexta-feira a revelação. Mas eu dei uma sala plantada, mas eu bati tanto. E quando cheguei na porta, uma viúva falou para mim assim, pastor, eu fiz falando e fico com o meu coração tão pesado. Eu disse, sim, minha irmã, mas por quê? Não, porque eu recebo só um saláriozinho, sabe, por mês, a aposentadoria que meu marido deixou, né? E se eu comprar a passagem de ônibus, onde eu estou bem na igreja, todos os dias da semana, vai sobrar para mim menos da metade do dia, eu vou gastar quase tudo com passagem. Ai, meu Deus, como é que eu parto assim, desse jeito, que pecado, que errado, né? Então, às vezes, a gente não observa o sacrifício que as pessoas fazem, né? As dificuldades que elas têm, né? O importante, aqui você vai ver, Cristo então vai dizer, olha, essa viúva, olha, observa aí, essa viúva depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Esse detalhe interessante de Marcos, porque em Lucas não deixa muito claro isso. A ideia que Lucas passa é que ela deu mais do que cada um deles. Quer dizer, um deu lá, mas eu deu mais. Outro deu mais, deu mais. Mas Marcos não. Mas olha, somando tudo, essa é a ideia, viu? Somando tudo que todo mundo deu, pois ainda deu mais do que todo mundo. Você entendeu agora? Quer dizer, todas aquelas ofertas que todo mundo trouxe, Thalita, todo mundo trouxe, a viúva foi lá com aquela moedinha de 5 centavos, colocou lá, e Jesus falou assim, ela deu muito mais do que a soma de todo mundo que foi dado. Wesley, fantástico, né, Lucélia? Muito lindo isso, né? Ou seja, Jesus não olha para a nossa oferta na quantidade que nós estamos dando, né? Mas o coração que nós pomos, a motivação, a generosidade, a bondade, isso é muito lindo, né? Então Jesus vai dizer aqui, ela deu muito mais. E agora Cristo vai dizer o seguinte, olha, tem mais para poder acrescentar. Enquanto todo mundo deu e vultosas quantias, deu-se na verdade o que sobrava para eles. O que eles deram
foi sobra. Eles quase não precisam do que eles deram. Eles deram por aí, entendeu? Eu não esqueço que uma vez eu conheci uma pessoa muito rica, eu era pastor lá em Rio de Janeiro, em Niterói, primeiro mês de Niterói. Aí um senhor muito rico me convidou para fazer uma visita a uma loja. Ele percebeu que eu acho que eu precisava de uns ternos um pouco mais recompostos para primeiro de Niterói, bem jovenzinho. Então ele me levou numa loja, e aí quando saímos da loja, eu não esqueço isso. Quando saímos da loja, tinha um senhor pedindo esmola, pois ele arrancou a nota, hoje de R$20, Sérgio. 20 reais. E deu o esmoler lá, o cara pedindo esmola, deu R$20, Silas. Eu falei, uau! R$20, o cara quase pulou de alegria lá, né? Eu disse, que maravilha, né? Mas para ele aquilo não era nem o cafezinho para ele, né? Nem nada. Ele era muito opulento, muito rico, não é? Mas o fato é que Jesus vai dizer, olha, quando você der, né, se cuide para que você não dê sobra para Deus, né? Não dê sobra para Deus, né? Às vezes a pessoa que dá, né, é tão pouco, né? Pouco tempo alguém falou que o que dava a certa pessoa não daria nem para um meio cafezinho. É como se o pastor fosse visitar você, está tão feliz que pastor na sua casa, vendo, olha, aqui está o café do Senhor, né? Eu olhasse na xícara, estava lá metade do café, só metade da xícara, né? Assim muitas pessoas fazem com Deus, como o profeta Malaquias falou, vocês se ofereceram o que vocês dão na igreja? Olha, o que se vocês dão na igreja, se vocês der para o governador, você vai ver o que o governador vai fazer. O governador vai ficar, né, muito mal servido, vai ficar muito ofendido. E Deus, entende? Quer dizer, o que você faz para Deus tem que ser muito melhor do que você faz para o governo. Às vezes nós, ao governo, né, damos aí 17%, né, até 35%, o governo, o leão, né, não é assim, Fred, parece, né? Depende da quantia, o leão pega 17%, 25%, 27%, é assim que funciona. Mas aqui para Deus, os 10% nós podemos aplicar no seu reino. Nós somos morosos, nós somos vagarosos, nós somos impeditivos e nós contribuímos para que o mundo possa perder-se. E nós não investimos no reino do Senhor. Bom, está aqui essa explicação, né? Eu diria apenas algumas coisas para nossa aplicação. A primeira delas, meus irmãos, que pobreza não é motivo para que a gente não contribua. Na verdade, alguém falar, eu não dou porque eu não estou ganhando, eu não estou com nem condição, ok, eu sei que está ok. Na verdade, isso pode acontecer conosco, né? Às vezes nós ganhamos muito pouquinho, mas olha, a pobreza econômica não é obstáculo para a nossa contribuição, certo? Isso é garantido nas Escrituras. E Paulo mostra isso lá na carta dele aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 8. Né? Aonde você vai ver que ele fala, meus irmãos, eu quero dizer para vocês sobre a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Eu pensei em Filipos, Tessalônica, né? Aquela região ali, que Paulo escrevia aquelas cartas. Deus mandou uma graça muito grande para aquelas igrejas. Ele estava fazendo uma coleta de ofertas para levar para Jerusalém. E eu disse, meus irmãos, o que me impressionou, que as igrejas mais pobres foram as igrejas que mais contribuíram. Então a profunda pobreza deles redundou numa oferta, irmãos, que eu estou impressionado. Eu não esperava nunca que gente tão pobre como os irmãos da Macedônia, que sofrem tanta perseguição, que tem tantos problemas, pudesse oferecer uma muita quantia para a ajuda dos irmãos lá na Judeia. Ah, meu irmão, eu digo sempre que o problema da gente não é econômico. Você não dá, não é por causa do problema econômico, é um problema espiritual. O problema está no coração. É o seu coração, entende? Quando o seu coração é movido, quando você é pelo Espírito Santo tocado, quando Deus manifesta a graça para você, você abre o seu bolso e abre com toda a alegria, porque Deus ama, completa o apóstolo Paulo, ao que anda com alegria. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Jesus fez esse comentário a essa viúva, não é? E é um dos poucos elogios que Cristo faz. Ele fez muito poucos. Ele fez aquele homem que curou o servo dele, você deve lembrar, e que o servo falou assim, eu vou lá curar seu filho, o seu servente lá, o seu empregado. Aí o moço falou, não vai na minha casa não, certo? Por quê? Eu não sou digno que você entre na minha casa, lembra disso, né? Sou digno que você entre na minha casa. E aí, Olívia, aí o Jesus falou, ele falou assim, manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus estava a muitos quilômetros, né? Aí Jesus disse, então vai, o teu servo está curado. Com a palavra de Jesus, aí ele não teve condição de voltar em casa, o chefe não conseguiu chegar. No dia seguinte chegou, o servo estava curado.
Ele perguntou, mas que hora que o menino ficou curado? Esse foi a tal hora. Era a mesma hora que Jesus tinha falado, vai, teu servo vive. Então, ele falou isso e Jesus elogiou, disse, grande, eu não achei fé em Israel assim. Entende? Uma pessoa que crê em mim, no poder da minha palavra, e diz que não é digno de que eu fosse na casa dele, mas creu na minha palavra. Ele elogiou esse homem. E o segundo, ele elogia esta viúva e elogia também uma outra viúva, que é a viúva de Serepta. Lembra? Não foi assim, reverendo Foto, que quando Jesus estava pregando lá em Lucas reporta isso, capítulo 4, parece que fala assim, olha, havia muitas viúvas, Arthur, muitas viúvas em Israel. Quando o profeta Eliseu, o profeta Elias, aliás, o profeta Elias foi fazer o seu ministério, e a única que Deus resolveu escolher para sustentar o profeta foi a viúva de Serepta. Olha, uma estrangeira, uma viúva que não era do povo de Deus. Havia tanta viúva no povo de Deus, mas Deus disse, olha, quem vai sustentar você? Uma viúva. E quando Elias chegou lá, eu imagino, Deus vai para Serepta, eu já mandei uma mulher te sustentar lá. Eu imagino que o profeta disse, Deus é dona de uma fazenda, né? Uma mulher rica, né? E ele está chegando assim, está passando num lugar assim, tem uma mulher colhendo alguns gravetos, Estevão, os gravetos lá no chão. Aí Deus disse, essa mulher aí vai sustentar você. Imagina que impacto ele sentido. Uma mulher pegando gravetos. Ele chegou para ela e disse, olha, eu vim para ficar na sua casa. Ela disse, meu Deus, o quê? Eu vim, Deus mandou ficar na sua casa. Assim, mas como? Esse é porque eu quero que você... assim, olha, senhor, eu estou pegando esses gravetos aqui para fazer um bolo com o último resto de farinha que eu tenho lá em casa e com azeite que eu tenho lá. Eu vou fazer, o último bolo. Vai comer eu, meu filho, nós vamos comer depois de amanhã, não tem mais nada e nós vamos morrer. Olha que coisa linda. Nós vamos comer e vamos morrer. Quer dizer, é o último graveto que eu tenho, é a última vez que eu vou cozinhar, que Isabel estava quase cadavérica, porque a fome estava muito forte, naquele período ali de Acabe, naquela situação, e o profeta Elias já teve uma coragem, Luciano, que pastor muito sem coração, né, meu irmão? O que falou para a pobre da mulher? Ele disse, não, primeiro você não vai comer, não. Eu quero ver se o pastor falar com você, antes de você gastar o seu salário com você, primeiro dá um jeito aqui na igreja, ou estado do seu pastor. Não, primeiro você não vai comer, primeiro vai fazer para mim um bolo. Você pensou, menina querida, você pensou que coração desse profeta, né? A pobrezinha falou, eu vou fazer um bolo para mim, meu filho, né, Natália? Nós vamos comer, né, Helena? Depois nós vamos morrer. E o profeta, você não vai comer, não. Primeiro vai comer eu. Faz para mim primeiro, Serginho. Faz primeiro para mim. Depois comerás tu e teu filho. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha, e nem tampouco azeite para você, durante todo esse período. E 1 ano e meio, o profeta teve um cardápio, que não agrada muito não, né? De manhã era manteiga no pão, e à noite pão com manteiga. Entendeu? Era esse o cardápio do profeta Elias. Se você aguenta um negócio dele durante esse tempo todo, 1 ano e meio, você vai aguentar comer pão de manteiga de manhã, manteiga no pão à noite? Pois é, esse foi o cardápio que o profeta Elias se submeteu. Mas Deus sustentou o profeta. Uma viúva, de novo uma viúva. E Jesus elogiou essa viúva, porque ela deu a mesma coisa que essa viúva que ele observa no templo lá. Ela deu a vida dela. O que ela falou? Ela disse, olha, né, Guilherme, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filhinho. Nós vamos comer e vamos morrer. O profeta disse, faz primeiro para mim. Então ela deu tudo que ela tinha para o profeta Elias. E Deus sustentou a vida dela. Está entendendo agora? O conjunto geral da Escritura mostrando que a questão da pobreza não é a questão que obstacula, às vezes, a nossa contribuição, o nosso trabalho, o nosso exercício. Não, o nosso negócio é no coração. E quando nós somos movidos de coração, aí a graça de Deus nos vem. Há muitos lindos episódios na Igreja de Cristo, o nosso Senhor. Eu me lembro que a Igreja do Presbiteriano de Niterói construiu o 3º templo mais lindo do Brasil, onde eu tive a subida a honra de pastorear ali na primeira de Niterói. É um dos 3 templos mais bonitos no nosso país. Ela tem os chamados vitrais inclinados, vindos da Alemanha. A igreja estava numa grande campanha para poder fazer aqueles vitrais, cada um deles custava milhares de dinheiro para trazer aqueles vitrais. Fizeram uma catedral, a primeira de Niterói. E está nos anais da igreja, que quando foi lançada a campanha, teve uma irmãzinha, uma viúva. Isso ficou registrado na minha mente, eu li e ficou registrado. Que ela, Demétrio, não tinha como contribuir, Elias. E ela só falou com a filha dela, mas a filha pôs a boca no trombone porque era muito fraca.
durante todo o período que a igreja construiu aquele lindo templo, ela não comeu a sua manteiga. Ela não comeu a sua manteiga. E ela separava o seu dinheirinho que ela comprava manteiga e dava para a construção do templo. Ficou isso registrado nos anais da igreja de Niterói. A beleza de um coração movido pela graça de Deus, que não havia tantos recursos, mas movido pelo amor, foi feito isso. William Barclay, comentando esse episódio, ele conta uma história muito linda, mostrando que é o amor, portanto, e essa é a segunda coisa que eu quero lembrar, que não é a pobreza que é problema e obstáculo, mas é o amor, a força suprema para a nossa contribuição. E o grande escritor, eu considero grande, Reverendo Fulton, com a Tata Vênia, porque o senhor pode se arrepiar, como eu me arrepiaria se eu falasse o que eu estou falando aqui. Porque o William Barclay é de fato um escritor que a gente não pode confiar absolutamente, porque ao tempo que ele é um bom historiador, excelente neotestamentário, é um livro de história, de doutrina e de conhecimento da Bíblia ou de aplicação, ele está muito longe, mas ele traz muitos recursos, e entre eles eu me lembro que ele contava da construção de uma igreja na Ásia do relacionamento de um casal que ele havia visto, um testemunho, e o casal estava desempregado, a mulher tinha uma cabeleira lindíssima, entende? E o marido tinha um relógio, e naquela situação, no aniversário de casamento, ambos resolveram presentear-se. Então aí os dois saíram pela manhã para a rua a fim de poder trazer alguma coisa para poder homenagear o seu amado no dia do seu casamento. Ela fez então um jantarzinho, preparou tudo e foi para a rua, e também foi para a rua. E aí quando chegaram à noite, que foram trocar os presentes, ele tinha vendido o relógio e comprado uma lindíssima presilha para a cabeleira dela, e ela tinha vendido a cabeleira, cortou o cabelo e vendeu para poder dar um presente ao marido. E então ali ficaram os dois, ela olhando para ele com uma linda presilha para o cabelo, mas agora ela não tinha mais o cabelo, e ele é que venderam o relógio, e ela que havia comprado para ele uma lembrança. E você olha como o amor move, e como o amor dirige, e como as pessoas têm condição e resolvem fazer alguma coisa que o amor move. E esse é o que aconteceu com essa viúva. Quem a moveu, com certeza, foi o imenso amor daquele que observava, daquele que olhava. Terceira lição: Jesus está olhando para a gente. Está olhando. Você pode pensar que não, mas Jesus está vendo o que você oferta, o que você dá. Ele vê. Ele vê o quanto que você ama a obra, o quanto que você contribui. E é importante que você faça isso com muito amor. Sabe por quê? Porque o profeta Malaquias fala de uma maneira, o profeta Ageu fala de uma maneira muito interessante sobre esse assunto. E ele fala que às vezes Deus rejeita nossos filhos quando nós não honramos a Deus com os nossos bens. Deus rejeitou os filhos dos profetas, dos sacerdotes, porque os sacerdotes não honravam o Senhor. Sabe, nossos filhos estão olhando para nós. Então, vendo o quanto nós amamos a obra de Deus. A gente ama a obra de Deus muito da boca, muito de coração, mas de bolso a gente não faz nada. E os nossos filhos estão olhando, vê o quanto que nós amamos essa obra, e nossos filhos estão observando o quanto nós investimos, o quanto nós damos. E às vezes a gente dá por necessidade. Paulo diz que você nunca deve contribuir por necessidade. Paulo fala, não por necessidade que você deve contribuir. Às vezes a igreja está numa situação apertada, difícil, muito coisa, e você resolve então, não, olha, não faça desse jeito, seja movido pelo divino Espírito de Deus e não confie nos seus sentimentos. Às vezes a gente dá também, movido no sentimento, movido para um pensamento qualquer, mas nunca faça assim. Faça na obediência da palavra de Deus e acima disso, no amor e na generosidade. Se você acha que a igreja não administra, não tem problema. Põe seu joelho no chão e pede para Deus trocar pastor, trocar conselho, para Deus abençoar, para Deus dar um jeito, resolver. Ou se não, contribui para lá com a sua sugestão também. Mas o fato é que você não deve usar como recurso para poder continuar infiel aquilo que você fica julgando na administração da igreja. Quem vai administrar o conselho da sua igreja, a sua igreja, que foi ordenado fazer isso, fará isso com amor, com dedicação, dentro das suas possibilidades e com a sua ajuda, com a graça de Deus, mas nunca dê também baseando-se ou escondendo-se de certo modo desta
maneira. Então, essa é a terceira coisa. E eu diria uma última, a verdade espiritual que aqui se acha, a importância que Jesus dá a esse assunto. Ele chama os seus discípulos, isso é muito importante. Ora, o que você contribui tem tal importância diante do Senhor nosso Deus, que você deve fazer isso com todo amor, com toda dedicação, porque além de observar, ele chamou os discípulos, olha aí. Então ele está realmente valorizando, ele está valorizando. E o que importa para mim é o que Jesus pensa, é o que Jesus pede, é o que Jesus move, é o que Jesus é. Olha, eu não dou porque a igreja precisa, eu não dou porque, não, é porque eu tenho que ser, eu não dou porque eu vou ser abençoado, absolutamente. Embora tudo isso, com a graça do Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, o Senhor promete a sua compaixão. Mas eu dou porque eu amo a casa, como disse Davi, do meu Deus. E porque eu amo a casa do meu Deus, do ouro particular que eu tenho, eu darei para a construção da casa do meu Deus. Meus queridos irmãos, essa é a verdade muito especial que está aqui. E, última coisa, se é uma coisa que eu não vou fazer, não quero fazer, peço a Deus para me ajudar, e você peça a Deus também, vamos juntos. Isso aqui, nunca, mas nunca, dar a Deus a sobra. Há pouco tempo, alguém falou para um pastor muito famoso, que trabalha nesse assunto, o Jacó Silva, que falou, reverendo, eu estou esperando sobrar para dar. Quando sobrar, se Deus quiser, eu vou investir muito na obra. Aí, João, o reverendo Jacó falou assim, meu irmão, tem fé em Deus, que você nunca vai dar nada para a sua igreja. Eu vou pedir a Deus que Ele nunca deixe você dar, porque Deus, o nosso Deus, não é Deus de resto, não é Deus de sobra. Lembra o profeta Isaías zombando dos idólatras? Que fazia que eles cortavam nela uma árvore, aí cortava a árvore, um pedaço da árvore esquentava, porque era muito frio, queimava. Outra parte fazia alguma coisa, e com o resto fazia um Deus. Aí um pedacinho da árvore lá cortava-se, Mônica, esculpia um Deus e adorava aquele pedaço. De o resto fazia um Deus. Jacó Silva falava, olha, Deus não vai deixar você fazer dele o resto. Ele é muito mais do que isso. Ele é das primícias. Nosso Deus é das primícias. Essa viúva, felizmente, não deu o dízimo. Que maravilha! Não vou brigar aqui, ninguém vai brigar comigo. Essa viúva não deu o dízimo. Essa viúva deu a vida. E eu digo que quem dá o ouro pode ficar com a vida. Mas quem der a vida não vai ficar com nada. Você tem alguma coisa? Você ainda tem alguma coisa? Ou tudo que você tem é dele? Você pensa que é seu? Amanhã você vai deixar tudo aqui e não vai levar nada, porque nada é nosso, tudo é dele, e das mãos dele é que nós damos a ele também. Seja fiel este ano, põe no seu coração ser assíduo, não só fiel, mas todo mês contribua com a sua igreja fielmente, porque são muitos, mas imensos os desafios que nós temos. Então seja fiel, seja assíduo, seja pronto, seja generoso, e como esta viúva que Jesus elogiou, dê a ele a vida, porque é o mínimo